né? Isso. Que já é o inverno, já é inverno. É, então, hoje é dia de São Pedro, né? Então, estamos na época joanina, na época de João, dessas festas, né? Justamente esse trecho que a Tínzia lembrou, né? Traz essa lembrança desse ambiente, dessa época, né? Que é uma época muito vivenciada quanto ao ambiente, né? Esse ambiente, é, de luz e um calor que é um calor interno, né? Porque o calor, o externo, normalmente, né? Não era tão é, presente, né? É uma época em que a atmosfera é mais fria, né? Então se desenvolve essa calorosidade interna, né? Ultimamente já está um pouco mais complicado da gente falar isso, mas por sorte hoje estamos no dia da virada no tempo, né? Hoje está mais ou menos ameno e amanhã São Paulo pelo menos já vai ser um dia gelado. Mas é uma época em que a gente está desperto para perceber, né, essas nuances, do tempo, da atmosfera, do clima. Se bem que, com as alterações todas, agora todos temos que estar o tempo inteiro conscientes e despertos para isso, mas no normal, no habitual, essa é uma época que a gente está desperto para isso. E hoje é dia de São Pedro. São Pedro, né, o apóstolo pescador, o fundador da igreja, aquele a quem se atribui o controle do clima, né? Então, se vai chover, não vai chover, é lá com São Pedro, né? Era, pelo menos com São Pedro, acho que São Pedro não está mais dando conta da história tão complexa que se tornou o clima. Então, e ele entra nessa sequência dessas festas, né, da época de São João, né, que o São João está no meio, a primeira é Santo Antônio, a última é São Pedro, e no meio está São João. E essas épocas de festas que caem no outono, final do outono, e vai, né, para o começo do inverno, no solstício, né, de inverno, ou solstício de João, em que é época de colheita, né? É época de festa. Então, essas festas são festas da terra, né? Se festeja com os alimentos colhidos, né, na terra. Ah, então, é o amendoim, né? A pipoca, o, o pinhão aqui, né, no sul, né? Você faz, então, essa festa com os produtos da terra e com os festejando os trabalhadores da terra, né? Então, o agricultor, né? O caipira, o sertanejo, o pescador, né? Então, a gente está lembrando, da terra e do homem que nela trabalha nessa festa. E essa sequência dessas festas, elas vêm inseridas nesse ciclo, desse calendário, cristão anual, do calendário pascal. Que então, se a gente, como ele é cíclico, você pode começar ele em qualquer lugar, né? No calendário cristão começa na Páscoa, né? Mas a Páscoa já vem de uma sequência de festas que antecedeu a que pode ser a primeira também ou a última, que é a festa do Natal, né? Então, na festa do Natal, que justamente está na polaridade climática, né? Nós estamos aqui no inverno e no solstício, né, de inverno, e o Natal está sendo festejado para nós no solstício de verão, para o hemisfério sul, né? O solstício de inverno para o hemisfério norte. Eu costumo dar uma regularizada, porque eu acho que o mais importante nesse ciclo anual é a festa, né? A estação é aquela que está no ambiente externo, em que a gente festeja de acordo com o ambiente em que nós estamos. Mas a festa, ela é dada na sua nuance é, interna, né? Pelo caráter da festa. Então, o solstício de Natal, no solstício de Natal se festeja esse nascimento desse eu cósmico, né? O modelo do eu cósmico humano, do eu espiritual, né? Cósmico, se festeja esse nascimento lá no Natal. Então, para nós, verão, para o hemisfério norte, inverno, e a forma de se comemorar classicamente dessa festa, ela vem do hemisfério norte, né? Então, a gente tem aqui
um sonho de uma noite de Natal no nosso verão, né? Em que no verão a Terra está dormindo, né? O espírito cósmico está dormindo, o espírito da Terra está no cosmos, né? E nós, junto com esse espírito da Terra no cosmos, esse espírito solar, né, da Terra no cosmos, sonhamos com uma festa de Natal. E agora, no inverno, a gente tem aqui a festa de João, também copiamos tradições do hemisfério norte para a festa de São João, né, com a fogueira. Só que aqui, a gente está no inverno. E no inverno é onde você tem mais consciência desses processos da Terra. Então, a gente está mais consciente na festa de São João. E a gente festeja a festa de São João da forma como no hemisfério norte festeja, né? Com os produtos da terra, uma festa da terra, uma festa do fogo, né? E esse fogo que transforma e transubstancia. Mas para nós é escuro, né? Então, há esse contraste e essa vivência do fogo, no contraste com o frio do inverno, traz uma vivência interna muito mais, talvez muito mais profunda. Sei que alguém já vivenciou uma festa de São João no hemisfério norte. É estranho, porque eles fazem fogueira e tá dia. A fogueira de São João é claro, né? À noite, né? Só anoitece depois das 9, 10 da noite. Então é um pouco estranho, né? E calor, né? Fazer a festa de uma fogueira no calor e na luz é um pouco de estranha para nós, né? Porque a gente tem um ambiente bem adequado, né, para essa festa. Mas então ela vem nessa sequência. Começou lá no Natal com esse nascimento desse eu cósmico, desse modelo desse eu universal, o modelo de ser, o modelo do eu sou. E aí a gente vai ter a sequência que vai vindo para o decorrer do ano, e a gente vai ter depois no Natal, tal, Epifania, né, batismo, e aí vem Carnaval. E Carnaval, então, é essa festa das sensações corporais, naturais, num corpo encarnado na Terra. É a festa da encarnação, né? A festa do corpo encarnado na Terra com todas as suas sensações. Você vivencia aquilo e aí entra na quaresma, na vivência de lembrança desses 40 dias de tentação do Cristo no deserto, né? Ele passa então por essa tentação dessas forças adversas e se prepara então para Semana Santa e os eventos do Gólgota, os eventos da Páscoa, da última semana. Então Carnaval, 40 dias, vem lá a Semana Santa e essa celebração da Páscoa. Então, a gente vai ter na quinta-feira santa, essa Santa Ceia, que a celebração que Cristo faz com os seus apóstolos, que é uma celebração à moda da Páscoa judaica, em que se sacrifica e se come o cordeiro da Páscoa, né? O cordeiro pascal. Mas então, na Santa Ceia cristã do Cristo, quando ele inaugura isso, ele transforma, porque ele próprio é o cordeiro da Páscoa, é o cordeiro pascal. Então, ele próprio está se oferecendo em sacrifício naquela ceia, e ele coloca como representante, ou como um fato, de que o que eles consomem na ceia, que é o pão e o vinho, é o seu corpo e o seu sangue. Mas o sacrificado é ele próprio, o que se oferece como alimento é ele próprio. E esse cordeiro dessa ceia, da quinta-feira santa, né? Da ceia, ele é aquele que foi anunciado por João Batista, né? Foi o batismo, então João Batista batizou o Cristo, que então vem, né, dessa história, que nasceu lá no Natal, né, do Jesus de Nazaré. Agora, no batismo no Jordão, esse Espírito Santo, né, esse Espírito cósmico dessa trindade que agora se diferencia em três. E o Filho da Trindade se encarna nesse corpo humano desse Jesus de Nazaré, que é o Cristo. E quem faz esse batismo é João Batista, que é primo, né, de Jesus, né? Eles são primos.
e agora João Batista vem um pouco antes e ele anuncia o que virá, né? E ele anuncia, nesse batismo, o Cristo como sendo o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Então, na quinta-feira, esse Cordeiro de Deus que se sacrifica para tirar os pecados do mundo, se oferece, né? Ainda não consuma, mas ele se oferece nesse sacrifício e que vai ser consumado, então, na Sexta-feira Santa, né? No Gólgota, onde ocorre, então, essa morte desse Cristo como desse ser espiritual, né? O Cristo, um ser espiritual da Trindade, uma das partes, né? Da Trindade, morre como um ser humano nesse seu sacrifício e agora ele se vincula com a terra, né? Isso que Steiner é bastante claro nos seus escritos de que quando então esse sangue, né, do Cristo pinga na terra, se mistura com a terra, então começa uma nova evolução. Então a gente tem toda a nossa evolução que nós conhecemos que começou lá no Saturno com um sacrifício, né? Dos espíritos da vontade, dos tronos, que inicia o processo, e agora a gente tem aqui no meio da evolução Terra um novo sacrifício que começa uma nova evolução. E aí Cristo desce aos submundos no sábado, né? Na sexta ainda, no sábado, e ele vai aí encontrar e redimir essas forças contrárias e ele vai redimir a terra. E ele é o Cristo Redentor, então, que ressuscita no domingo da Páscoa. E quem está junto com o Cristo em todo esse seu processo, em todo esse seu caminho de paixão, morte e também ressurreição, os apóstolos ficam meio que desesperados naquela situação, né? Ainda sendo presos, né? Pedro foge para um lado, eles se dispersam. Quem acompanha e está sempre junto são João e as três Marias. A Maria, mãe de Jesus, a Maria Madalena e a Maria de Cleófas. Essas três Marias e o João, você vê em todas as, né, Steiner conta, a Bíblia conta, mas em todas as imagens que você vê dessa história, você vê os três juntos, os quatro, né? Os quatro estão sempre juntos. Desde todo o caminho da Via Sacra, da Via Crucis, até o sepultamento, eles estão juntos. E depois, na ressurreição, no domingo, na, a Maria Madalena é a primeira que vê, mas elas chamam os outros, e depois tem o João e a Maria Mãe, eles continuam juntos, né? Quando eles percebem, quando eles têm essa percepção desse Cristo ressurreto, que então não é o mesmo, claro, eles nem reconhecem, né? Porque não é o corpo físico material do Cristo que ressuscita, e sim esse fantoma que é um corpo físico desmaterializado. Então, às vezes é um pouco difícil da gente conceber, mas assim, quando a gente estuda, até a ciência oculta e tal, fica difícil também. A gente fala assim, quando a gente está estudando a evolução, que está estudando os nossos elementos e éteres, e a gente fala, não, o ser humano lá no Saturno era um corpo físico, de calor, não tinha matéria, mas como que tem corpo físico que não é de matéria, né? A gente vivendo aqui encarnado no nosso corpo terrestre, aqui na Terra tem uma dificuldade de conceber, e depois também a gente aprende muito esquemático, né? E a gente fica com uma dificuldade muito grande de conceber um corpo físico que não seja de terra, né? De matéria terrestre, de substância terrena. Mas não, o corpo físico é um corpo espiritual, né? A organização física, um corpo físico é um corpo espiritual. E é esse corpo físico desmaterializado que você percebe, né, é, é percebido, né, pelos apóstolos, primeiro pela Maria Madalena, depois pelos outros, mas ainda alguns com muita dificuldade de perceber isso. Mas quem está lá junto é o João. O João.
E o João que está lá, o que a gente vê na imagem da ceia, e daqui a pouco eu mostro, é o João evangelista. Esse João que está lá junto, né, na cena da ceia, é um dos apóstolos, é um jovem. Ele é o João, filho da Maria de Cleófas, né? A Maria de Cleófas tem dois filhos apóstolos, o Tiago e o João, evangelista. Vamos lá, aqui do começo. Entrou para vocês as imagens? Sim? Eu não vejo. Ah, tá, obrigada. Aqui a gente está Ótimo. vendo. É o que eu tinha falado do batismo, né? É que eu não tinha mostrado. Eu vou falando e até esqueço que pode mostrar alguma coisa que nem todo mundo conhece. Assim, né? Então, aqui é o batismo, né, do Cristo. E aqui está, então, o Espírito Santo, né? Deus, o Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho, o Espírito. Aqui é a Trindade, né? E aqui está o João Batista, aquele que está batizando. E aqui a imagem da ceia do Cristo, e aqui está o João, que depois vai escrever os evangelhos, o João evangelista, que é o filho, então, da Maria de Cleófas. Agora, a gente vai ver que eles que são os que acompanham o Cristo, né, na sua paixão, e lá da cruz, tá? O Cristo aponta o João para Maria, mãe dele, né? E indica. E naquela sua agonia na cruz, ele aponta e fala para ela: mulher, eis aí o seu filho. E para ele, né, que ela agora é a sua mãe. Então, ele coloca o João agora como sendo ele, né? Como sendo o filho e a Maria mãe. Então, o João, Steiner fala, aqui ainda não. O João é aquele humano que o João Batista, né? Ou João, eles falam João. É aquele ser que que está lá diante da cruz, então esse. É aquele que é o ser humano mais evoluído que tem, que pode estar diante daqueles acontecimentos e acompanhar aqueles acontecimentos e participar daquilo. É o ser humano é, mais pronto, o ser humano mais desenvolvido, o ser humano com mais experiência de humanidade, né? E esse João aqui, o João Batista, que ele tem uma história, né, de ser encarnações, e mesmo na Bíblia aparece isso, né, que ele é uma encarnação dos profetas do Antigo Testamento, né, Elias, Eliseu e depois João Batista. O próprio Cristo fala do João como sendo Elias. Mas aí ele fala que diante da cruz, Steiner, né, fala que diante da cruz está o ser humano mais evoluído, e esse, então, que está lá é o João do Evangelho, o João apóstolo. E lá, então, quando chega no última alocução, que é um mistério, né? A gente está aqui comemorando 100 anos, né? Os 100 anos da, do Congresso de Natal, os 100 anos, então, da última locução, que foi na Micael, né? Na véspera de Micael, foi em 28 de setembro, que o Steiner já doente, com essa intensa atividade que ele fez entre o Congresso de Natal, esses 9 meses entre o Congresso de Natal e essa última vez que ele fala aos membros da Sociedade Antroposófica. E aí, nessa última locução, ele simplesmente fala como um João só. Ele fala
que quando dirigimos o olhar espiritual para épocas antigas, vemos surgir perante nós, dentro da tradição judaica, a natureza profética de Elias. Nós sabemos o significado que ela teve para o povo do Antigo Testamento e, através dele, para toda a humanidade, esta força do objetivo do profeta Elias. E depois fala: Elias reapareceu de tal forma que o próprio Cristo Jesus pôde dar a iniciação que ela devia ter para a evolução da humanidade, como a entidade de Elias apareceu novamente em Lázaro, João, que são a mesma figura, como vocês podem ver no meu Cristianismo como Fato Místico. De fato, no Cristianismo como Fato Místico, em outras ocasiões, ele conta que o Lázaro, que então é o quando Cristo faz essa ressurreição do Lázaro, então ele faz uma iniciação pública, né? De alguém que ficou morto 3 dias no processo de iniciação e agora renasce, ressurge, ressuscita. E ele faz isso, e ele diz que quem agora encarna, né, nesse Lázaro ressuscitado é o espírito do João Batista, que tinha morrido já há um tempo antes, né? Que foi morto, então, lá, por causa das suas profecias, que não agradavam muito aos poderosos, né? E Herodes, que era o rei, não gostava muito daquilo, e Herodíades, a mulher do Herodes, então, pede a filha, né, a Salomé, que encante, né, o Herodes numa dança e peça a cabeça de João Batista na bandeja, né? Então, João Batista estava morto, e aí o Steiner fala que quando Lázaro, nessa ressurreição de Lázaro, o espírito que está ressuscitado em Lázaro é o espírito é, de João Batista. Mas aí, ele já tinha falado isso em outras ocasiões, mas aí ele fala: vimos também que esta entidade, está falando do João, né? Do Elias João. Vimos também que esta entidade reaparece naquele pintor cósmico que pode deixar parar o seu desenvolvimento artístico justamente sobre o mistério do Gólgota, de forma tão imensamente impressionante. E vemos como aquilo que em profundos impulsos cristãos, como o ser do próprio cristianismo que vivia, fluindo em Rafael, expresso em cor e forma, reaparece no poeta Novalis, como a partir do poeta Novalis revelava em maravilhosas palavras o mesmo que foi colocado em Rafael perante a humanidade nas mais belas cores e formas. Bom, então aqui ele está falando de João Evangelista Rafael Novalis. E agora? Então, na realidade, ele está falando que é o mesmo. O João é um João, né? Nesse João presente no evento do Gólgota, né? É o espírito encarnado, né? O espírito do João Batista em Lázaro, mas que também está agora junto com esse João, filho da Maria de Cleófas, que é o apóstolo João, né? Bom, é uma coisa difícil de as pessoas entenderem. A gente tem uma coisa um pouco mais, talvez, entendível, que é uma pesquisa feita por Judith von Halle, que é uma antropóloga, né? Agora vive lá em Dortmund, perto do Goetheano, alemã. E ela tem um livro, uma pesquisa própria muito interessante, em que ela estuda essa questão do João, né? Desses dois Joões? João, não sei. Que aqui no mistério do Gólgota, nessa cruz, nesse cruzamento, aparecem como um. E ela fala que essa ressurreição do Lázaro que acontece, o corpo, né, físico, etérico, astral, o corpo mesmo, não ressuscita mais, ele estava morto há mais de 3 dias. E não é o corpo que ressuscita, quem ressuscita ou quem ressurge é a alma do Lázaro, e aonde se junta o espírito do João Batista, mas o corpo físico, etérico, astral é o corpo do jovem João, filho da Maria de Cleófas. Esse João aqui, que é o que está lá depois, diante da cruz, é o que vai escrever os evangelhos depois,
mas nesse João aqui você tem essa, essa junção de uma encarnação. Então, muito, assim, bonito, né? Sei lá, bonito e difícil. Você tem os três, os dois meninos Jesus, né? O menino natânico e o salomônico, que se juntam em um menino. E agora, aqui, a gente tem três João, onde se junta um espírito, né, de João. Então, o corpo, né, do João, filho da Maria de Cleófas, então, filho de Maria e Cleófas, a alma do Lázaro e o espírito do João Batista. Bom, aí você vai ter esses eventos, né, que seguem, então, depois dessa ressurreição. Aí vão se passar 42 dias desde da ceia, e 42 dias vai ter a ascensão, onde então esse Espírito do Cristo, que ficou com essa forma, né, do fantoma, com os apóstolos, aparecendo e desaparecendo, sendo visto por uns, não visto por os outros, visto e não reconhecido, ou reconhecido, né? Nesse mundo terreno por 42 dias, e aí em 42 dias já tem a ascensão, e em 49 dias tem a festa do Pentecostes, que vai ser, então, quando agora esse Espírito do Cristo que ascendeu, agora esse Espírito Santo, né? Que também é o mesmo, né? A Trindade é o Espírito do Cristo, ele tá junto, são os três. Agora se encarnam, né? Se apresentam, se manifestam aos apóstolos no cenáculo, né? De novo, eles estão juntos no cenáculo e agora recebem então essa chama do Espírito Santo. Aqui está a Maria. Então, nessa cena, você tem a Maria no lugar do Cristo. Não sei de quem é isso, tem várias dessas cenas de Pentecostes, mas agora você tem a Maria junto. Né? Isso todos contam, tá na Bíblia, a Maria está junto com eles. É a Maria e os 12 apóstolos que então recebem essa chama do Espírito cósmico, do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, acima das suas cabeças, né? Aí 63 dias depois vai vir a festa de Corpus Christi, que não está no original, né? Ela foi colocada, então, como uma festa no século XIII, e foi instituída e descrita por Tomás de Aquino, nos ritos dessa festa. Aí tem uma palestra minha do Corpus Christi, foi feita no dia do Corpus Christi, muita gente pode ter visto, alguns podem não ter visto, tá? E tem gravação, acho que no site do Sirimin tem uma gravação de Corpus Christi, essa que eu fiz para a sociedade no último dia de Corpus Christi, né? Que foi dia 30 de mês passado. Você tem lá também, acho que continua disponível, pode ligar lá ou escrever e pedir a palestra, que eles não estão passando mesmo para quem não se inscreveu antes. Então, foi Tomás de Aquino que estabeleceu isso. Tomás de Aquino, então, participou intensamente, né, daquelas conversas e discussões que tinham na época sobre se era essa Eucaristia, né, esse símbolo, né, na missa, que é feito, então, com a Eucaristia, né, com o pão e o vinho sendo o corpo e o sangue do Cristo, se isso era um símbolo ou era uma realidade. Então, aqui está um chamado Disputa sobre a Eucaristia. Então, está lá Tomás de Aquino na discussão com os filósofos averroístas, aqueles que estão resgatando a filosofia grega, né, que ficou lá, passando lá pelos árabes, e agora, através dos árabes, está voltando, né, para o mundo, para a Europa, e que quer entender o mundo de forma racional. E aqui está, então, o Tomás de Aquino na disputa sobre se o a Eucaristia, né, o sangue e o corpo de Cristo na Eucaristia é simbólico ou é a verdade, é uma realidade? Então, Tomás de Aquino não
não conclui, né? Ele acha, ele não pode concluir isso porque isso vai além do racional, e ele deixa então como uma questão da fé, né? Ele deixa nos ritos da festa de Corpus Christi, nos hinos da festa de Corpus Christi, essa constatação, pedindo, né? Orando para que a nossa fé sustente o que o nosso espírito não alcança, o nosso conhecimento não alcança. E aqui, então, é aquela disputa em que não alcançou, e aqui quem pintou isso foi Rafael, né? O Rafael daquela sequência que Steiner fala, né? Que é a sequência que veio depois das encarnações lá do João, que tem o Rafael, e ele pinta essa disputa sobre a Eucaristia. Porque de Rafael, eu coloquei ela aqui. E aí você vai ter uma outra festa, que é agora católica, e ela vem nos 72 dias. Depois, então, lá da Quinta-feira Santa, vai ser uma festa, vai ser na sexta-feira, se comemora, é a festa do Sagrado Coração de Jesus, que foi instituída pelo Papa Pio IX em 1856. E nessa festa, então, se celebra uma tradição que vem já de muito tempo, está aqui celebrada como uma festa, mas essa celebração, essa percepção, né, de que agora aquela chama que estava acima da cabeça, agora desce nesse processo para o coração. Então, aqui no coração do Cristo, a chama do Espírito. Aqui. A Lúcia conseguiu para mim as imagens que eu não conseguia ontem. Essa aqui está atribuída, acho que é mesmo, de Tarsila do Amaral. Quem diria, né? Tarsila do Amaral, um Sagrado Coração de Jesus, de Tarsila do Amaral. Então, está aqui essas imagens clássicas, tem os ícones russos, né? Você tem esse coração, aqui você tem a coroa de espinhos, está no coração, né? Um coração ferido, com a chama do Espírito, aquela do Pentecostes acima da cabeça, agora no coração. E essa festa, então, essa tradição é antiga, né? E vem desde os primeiros séculos do cristianismo, e Santo Agostinho, em 430, escreveu que naquela cena, né, lá da Santa Ceia, quando São João, né, que está ali, João, deitou a cabeça sobre o peito de Cristo durante a última ceia, ele bebeu os segredos sublimes das profundidades mais íntimas do coração de Nosso Senhor. Então, da cabeça para o coração. E Santa Gertrudes, em 1302, teve uma vivência com São João, e ela pergunta a ele, por que que ele não relatou isto que Santo Agostinho fala no Evangelho? E ele respondeu, São João respondeu para Santa Gertrudes, que esta revelação estava reservada para outros tempos, quando o mundo precisar ser reavivado no amor. Então, a gente tem depois, né, tem mais imagens aqui bonitas que a Lúcia conseguiu, essas dos ícones russos. Tem também essa imagem com a Maria, né, esse coração da Maria, que no dia seguinte, um dia é o Sagrado Coração de Jesus, no outro dia é o Sagrado Coração de Maria. Então veio o amor, né? Essa palavra, né, tão falada, então talvez entendida ou mal entendida. Então, o que que é amor, né? A gente tem aqui no cotidiano como um sentimento, né? Então, o que que a gente aprende, né, do amor? Então, o amor na evolução cósmica que nós estamos aqui na Terra é a quarta virtude. Então, a gente tem esse processo evolutivo, né, que vem lá desde Saturno, né, que nós começamos, né, como seres humanos, a nossa evolução lá no Saturno. Então, lá no calor de Saturno, vem nós como um corpo físico, e a virtude,
desenvolvida e que nós herdamos desde lá é a virtude do querer, são as virtudes da alma. No sol, que vem o ar e a luz do nosso corpo etérico, vem a virtude do sentir. E na lua, que vem a água e o som, né? E o quimismo, a gente tem a virtude do pensar. Então, essas três virtudes da alma, que na pedra fundamental está colocado direitinho assim, a primeira parte, né? Segunda parte, terceira parte, tal, querer, o sentir e o pensar. E agora a gente está na Terra, né? Quarta etapa, então a Terra e a vida, e agora nós aqui nos desenvolvemos como seres espirituais, como o nosso eu, tendo como modelo o eu do Cristo, um modelo do eu cósmico do Cristo, e agora como modelo de eu humano, do eu da Terra, né, o eu terreno, o João. E a virtude é o amor, né? A quarta virtude, a virtude, as três anteriores vieram dadas para nós durante esse processo evolutivo. Então, nós nascemos, nós ganhamos essas três virtudes, do pensar, do sentir e do querer. Então, tem um ciclo de conferência que foi trabalhado, acho que há 1 ou 2 anos atrás, na sessão médica, ou não sei. Acho que era nos 100 anos da medicina antropológica. Em algum lugar foi trabalhado isso, que era aquela conferência que é o ser humano como ponte, né? Para o passado de sabedoria, para o futuro, né, o cosmos de sabedoria, isso também está na ciência oculta, para o futuro desse cosmos de amor. Então, as três virtudes da alma, pensar, sentir e querer, são as três entradas que nós temos para fazer essa travessia, esse nosso processo de desenvolvimento como seres humanos, e nesse processo nós desenvolvemos, ou temos que desenvolver, é a nossa tarefa, desenvolver essa quarta virtude, que é a virtude, então, do amor. Então, esse é o amor, né, que está falando o João, aí o São João para a Santa Gertrudes, é esse amor que agora é essa chama desse espírito que paira sobre as cabeças no Pentecostes, paira, né, no nosso, acima das nossas cabeças, no nosso pensar, naquilo que nós ganhamos, naquilo que veio como presente para a nossa evolução, mas que agora a gente tem que transformar e trazer essa chama para o nosso coração. E aí é a nossa época de fazer, né? Então, nessa época de fazer, e nós devemos e temos que fazer isso também no trabalho, com a nossa liberdade, que nos é dada também nesse processo, né? E da qual a gente não pode se livrar. É uma questão bastante complexa, mas a liberdade também é uma condição para o desenvolvimento espiritual humano. É lidar com essa liberdade, em liberdade. Então, cair ou não cair nas tentações está no livre-arbítrio do ser humano. Viver essa liberdade em amor é a tarefa do ser humano. E isso, então, é o que Steiner coloca, né? Esse nosso fazer no mundo agora livre. Ele diz que ser livre, na filosofia da liberdade, ser livre não é se fazer o que você quer, e sim reconhecer aquilo que é necessário e fazer o necessário por amor à ação. Então, fazer o necessário por amor à ação, eu entendo que é ser um João, é ser um ser humano que está se desenvolvendo espiritualmente como um, um ser humano, né, da Terra. Ser João é ser humano livre no amor. Essa é o que eu queria deixar, né? E a gente pretende que a gente esteja fazendo isso, todos nós temos essa intenção, então, é errando e aprendendo, mas é com essa intenção que a Sirimim foi feita, né? Com a sua comunidade pentecostal, né? E agora se pretende ser, então, essa, essa comunidade que cria esses germes para o futuro, né?
E a gente entende que o conto do Guimarães Rosa é isso, né? Ele está construindo de um cosmos, de um ambiente, de um microambiente, né, da Terra, que é o ambiente do Riachinho Sirimim, construindo um, uma terra redimida para o futuro, né? Que é o Cosmos Vinhos de Amor. Quando ele fala, né, que mesmo que o mundo acabe e que tudo deixe de existir, né, o Sirimim nunca mais vai deixar de existir em vocês e em mim. Então, é um riozinho de amor, né? E talvez não por acaso o primeiro medicamento, mesmo feito com conhecimento do processo do quimismo, né, foi um coração com ouro, né, o coráuro, que vem aqui, acho que vem 2 casos de coráuro hoje, né, que acho que é bem emblemático e significativo dessa história, né, que a gente eh, conta. Então, queremos ser João. Acho que estou dentro do meu tempo, mas acho que talvez tenha um pouquinho. Se alguém quiser comentar, perguntar qualquer coisinha, talvez ainda dê. Dá, sim, Tínzia, cadê a Tínzia que manda aqui hoje? Cadê a Tínzia? Ela tinha caído, voltou, Eu ela ainda está estou aí. aqui. Acho que É, não. bom,